Veja, como Deus é bom, não é? Como Deus é bom. Amém, irmãs? Oi, irmãos. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluias. Como o pastor Glaico disse, eu vou ministrar hoje sobre a paciência de Deus, a longanimidade, né? E eu quero iniciar comentando algo que falou muito ao meu coração durante toda essa semana. Na realidade, desde quando começou essa série sobre os atributos de Deus, eu venho, como nós cantamos aqui, né, ficado cada vez mais maravilhada, mais extasiada. E eu espero que você esteja tirando muito proveito de tudo isso que nós temos aprendido sobre esse Deus a quem nós servimos, e esse Deus que é tão maravilhosamente perfeito. Cada vez que eu venho e eu ouço e assisto e leio e percebo, eu fico assim, meu Deus, como que eu sou pequena diante desse Deus tão maravilhoso. Tire proveito, irmãos. Reflita sobre esses atributos de Deus, sobre o propósito desse atributo de Deus na sua vida, sobre como ele atinge a sua vida e atinge a minha vida. Sabe, quando eu penso no atributo do amor de Deus, eu penso como que eu sou amada. Sabe? E não é um amor qualquer, é um amor que me constrange, é um amor que eu não consigo explicar, mas que me dá certeza e me traz paz e tranquilidade. Como é bom, como é bom. Então, eu espero que você não esteja vindo somente e assistindo e deixando para lá, mas reveja cada uma das ministrações e volte realmente aos papéis e comece a pensar, a repensar sobre tudo que Deus é, sobre quem Ele é. Porque nós fomos, durante muito tempo, ensinados erroneamente sobre o que Deus tem para nos oferecer. Mas nós precisamos de entender quem Ele é. E por causa disso, Ele nos ofereceu o mais precioso, seu Filho. Amém? Você é grato por isso, irmãos? Então, eu gostaria de começar orando. Senhor, mais uma vez, Deus, diante da Tua grandeza, do Teu amor, diante, Deus, da consciência que tenho, Pai, que o Senhor é todo poderoso, que do Senhor, Pai, no Senhor há todo o poder, tem todo o poder. Diante da consciência que tenho, Pai, que o Senhor é presente nas nossas vidas e em todo lugar. Diante da consciência que eu tenho, Pai, que o Senhor tem a ciência de tudo que nós pensamos, que nós sentimos. O Senhor sabe de todas as coisas. Diante desse amor, ó Pai, que é incondicional, desse amor que nos atrai para o Senhor. Diante, Pai, da Tua misericórdia, que eu sei, Pai, que se renova a cada manhã, e que por causa dela, Pai, somente por causa dela, nós não somos abatidos nem destruídos. Pai, diante de todos esses atributos, da Tua bondade, Pai, que realmente, ó Pai, nos alcança todos os dias, porque a Tua bondade, Pai, ela tem sido demonstrada, Pai. Foi demonstrada, é demonstrada e tem sido demonstrada nas nossas vidas, Pai. Diante, Senhor, de sabermos que o Senhor não muda, que o Senhor não mudou e não vai mudar. Diante de todos esses atributos, Pai, da Tua grandeza, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua santidade, só nos resta Te adorar e só nos resta nos prostrarmos diante do Senhor, sabendo que o Senhor é tão maravilhoso. Não permita, Senhor, que nós tiremos, ó Deus, os nossos olhos, Pai, Senhor, de cada um deles, da Tua ira, da justiça.
Senhor, nós sabemos, ó Deus, quem é o Senhor, ó Pai, porque o Senhor deixou aqui escrito e se revela, Pai, em cada dia das nossas vidas. Quando nas nossas aflições, Pai, o Senhor nos mostra o teu amor, que nos rodeia, que nos capacita. Cada dia, Pai, que a nossa fé, Pai, ela é provada, nós olhamos para a grandeza do Senhor, a grandeza dos teus feitos, e sabemos, Pai, que existe um Deus que tem cuidado de nós. Deus, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu grande amor por nós. Senhor, nos ajuda, Pai, a absorver tudo aquilo que tem sido ensinado. Que o teu Espírito, ó Deus, plante no nosso coração, Pai, desejo, Pai, de realmente saber mais de Ti, Pai. Viver mais, ó Deus, do Senhor, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, não seja abstrato na nossa vida, mas que seja real. Totalmente real nas nossas vidas, porque é isso que o Senhor é. Deus presente, Deus fiel, Deus que tem fidelidade, Deus que cumpre as suas promessas, que zela pela sua palavra para cumprir, Pai. Não permita que a sua igreja, Pai, se esqueça nunca disso, Pai. Ah, Senhor, muito obrigada por esse tão grande amor, pela salvação que veio do Senhor. Obrigada, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você crê nisso, meu irmão? Você crê naquilo que você orou? Irmãos, como a igreja precisa desse entendimento, eu fico maravilhada quando eu percebo, porque não é o homem, não vem do homem não vem nada de bom. Mas eu vejo quando o Espírito Santo, ele vem trazendo nas lideranças das igrejas a necessidade de cada servo. Esses atributos, o estudo dos atributos de Deus, foi o Espírito Santo que colocou aqui no coração do pastor. Porque muitas vezes nós passamos de largo, não é? Não percebemos mais as grandezas de Deus, não percebemos mais o amor de Deus. Quando nós, às vezes, vemos, né, a gente vê acidentes que pessoas poderiam ter morrido, Deus salva, a gente vê a misericórdia. A gente vê o amor de Deus para com as pessoas. A gente tem visto o amor de Deus, a misericórdia de Deus pela nossa nação. Nós temos visto a bondade de Deus para com as nossas famílias. Ou você não tem visto a bondade de Deus? A fidelidade de Deus, quando você recebe uma resposta de orações que você, às vezes, até nem se lembra que você fez. Mas Deus, Ele é Deus confiável. Você pode orar, você coloca diante do Senhor as suas petições, na certeza que você pode confiar nele. E hoje eu quero falar sobre a longanimidade de Deus. A longanimidade, esse aspecto da bondade de Deus, em virtude pela qual Ele tolera os pecadores, mesmo diante da sua prolongada desobediência. Glória a Deus. Glória a Deus. A longanimidade de Deus, ou paciência de Deus, ela se revela quando Deus tem adiado um merecido julgamento ou uma merecida justiça, ou Ele adia o derramar da ira dEle sobre as nossas vidas. Paciência de Deus, longanimidade. Até a palavra, eu estava brincando com a Arilma, longanimidade. Longanimidade, é paciência. E Ele adia, mesmo diante do nosso merecido julgamento, porque nós não merecemos mais nada. E aí, lá no Salmo 86, no versículo 15, está escrito como um dos exemplos, que se você for ver, gente, esses atributos de Deus têm me mostrado assim, eu fico maravilhada. Você vê de capa a capa a paciência. E aí está falando assim, mas tu, Senhor, és de compaixão, é Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia.
lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. E eu quero todas as crianças sentadas sem se mexer. Sentadas. Ok? Então, quando nós vemos a paciência de Deus, a longanimidade de Deus, a gente fica, meu Deus, que coisa maravilhosa. A paciência, meus irmãos, semana passada o pastor Fabrício trouxe sobre a misericórdia. A paciência é diferente da misericórdia. A misericórdia, ela considera a criatura como infeliz, aquela que teve as suas decisões erradas e agora ela está com dificuldades. Mas a paciência, ela considera a criatura como criminosa. A misericórdia, ela tem pena do ser humano em sua infelicidade. Mas a paciência, ela tolera o pecado que gerou a infelicidade. Paciência. De Deus. De Deus. Eu estou falando da paciência de Deus. A longanimidade de Deus é um aspecto da bondade dele. É um aspecto do amor de Deus. E quando a gente vê lá na língua original, no hebraico, essa expressão, essa paciência, a longanimidade, ela traz a conotação de lento. Lento para se irar. Deus que é todo-poderoso. Um Deus que detém todo o poder. Um Deus que fez todas as coisas. Um Deus que é gracioso. Um Deus que exerce a misericórdia, um Deus que é lento para se irar. Glória a Deus, amém? Porque quando você pensa que Deus é lento para se irar, a primeira coisa que eu fiz foi me colocar diante de Deus e falar, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor é lento para se irar comigo. Porque é o que eu mereço. Mas Ele é longâmino. Romanos 2, versículo 4, eu estou aqui na NVT, ele fala, não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levar você ao arrependimento? Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus! Essas manifestações da bondade de Deus visam nos levar ao arrependimento tardio, lento, em irar. Tem um objetivo. É claro, nós sabemos que é muito importante ter em mente que não é possível, de maneira alguma, separar os atributos de Deus do ser de Deus. É muito difícil, não tem jeito. Cada atributo existe em plena harmonia com os demais. Cada atributo de Deus está em perfeita harmonia, porque Ele é perfeito. E fica claro, para cada um de nós, em cada estudo, em cada leitura, que Deus é realmente tardio em irar-se. Cada vez que a gente vê como que Deus é tardio em irar-se. Oh, meus irmãos, como a falta de conhecimento de Deus, os atributos de Deus, geram tolos. Pessoas que muitas vezes, quantas vezes eu já não ouvi, nossa, Deus é um Deus cruel, olha o Antigo Testamento, ele matava sem piedade. Isso é tolice. Se não, vejamos. Quando Deus ele resolveu destruir o mundo por causa da maldade do homem. Quando Deus resolveu. Gênesis capítulo 6, do versículo 5 ao 7, está escrito assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má, continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Aqui a palavra representa o sentimento do Senhor diante de tanta maldade, de tanta corrupção moral, de tanta coisa ruim que foi vista. Aí representou esse sentimento como arrependimento e
peso no coração. Pesou-lhe o coração. Sabe por quê, meus irmãos? Deus não tem prazer na punição do ímpio. Ele, por força da própria justiça, por quem Ele é, Ele pune. Mas Ele quase nunca pune da maneira que nós puniríamos se fôssemos os governantes do mundo. Fala sério. Se nós governássemos o mundo, como que seria quando a gente vê as pessoas matando os outros, né? Passando por cima da cabeça da esposa com a roda do carro? Como será que seria a nossa maneira de agir? Mas Deus, Ele quase nunca pune da maneira como que nós puniríamos. Ele espera pacientemente. Ele retarda a manifestação da sua ira. Antes de punir, Ele adverte os homens de seus maus caminhos. Ele usa profetas, Ele usa os ministros da palavra, chamando os homens ao arrependimento. Que amor é esse, hein? Que amor é esse? Que paciência. Isto demonstra claramente a longanimidade de Deus. Deus é paciente para conosco. Repete aí, irmão. Deus é paciente comigo. Deus é paciente. Ele é paciente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário. Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Glória a Deus, irmãos. E lá um pouquinho para frente, no versículo 15, diz assim: lembre-se de que a paciência do nosso Senhor permite que pessoas sejam salvas. Meus irmãos, a paciência de Deus, Ele é lento para irar-se, para punir. E glória a Deus por isso, porque quando a gente vê pessoas trabalhando contra, fazendo contra Deus, na sua graça, na sua misericórdia, na sua paciência, na sua bondade, no seu amor, Ele vai ficando, Ele vai deixando. Mas é para que pessoas sejam salvas. Agora, eu não quero que você se engane. A paciência de Deus não é ingênua. Vira para o seu irmão e fala: a paciência de Deus não é ingênua. A paciência de Deus não é ingênua, meu irmão. Ele não ignora o mau comportamento, Ele não ignora o pecado, Ele não deixa de ver a rebeldia. Deus não é ingênuo. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele não ignora. Ele sabe todas as coisas. Você quer mais um exemplo? A longanimidade de Deus foi especialmente vista ali a respeito de Israel. Quando da rebeldia daquele povo foi rebelde contra Deus. E como ele manifestou essa rebeldia? Saudades do Egito, saudades da comida do Egito, quando rejeitou a liderança de Moisés, quando fez ídolos para si, quando tomou por esposas pessoas mistas. Rebeldia, rebeldia. Imagina isso quando você lê. Quantas vezes você lê ali aquela trajetória daquele povo, Deus se manifestando, Deus mostrando a bondade, Deus alimentando, Deus cuidando, Deus não deixando passar frio, não deixando que a roupa estragasse, mas eles eram rebeldes. Aí a longanimidade de Deus, como você vê a longanimidade de Deus para esse povo, meu irmão. Imagine isso, um povo amado, um povo guardado, um povo visitado por Deus o tempo todo. E aí a gente fala, que povo ingrato! Não é isso? Isso causa em nós indignação. Quem de nós, ao vermos a rebeldia de Israel,
E a rebeldia dos nossos tempos, essa maldade que hoje tem, porque hoje, meus irmãos, misericórdia. Eu estou vendo, quando eu estudei isso aqui, eu falei assim, Deus realmente está, realmente, se tem um atributo que está muito claro para mim hoje, é a longanimidade de Deus com as pessoas. Pessoas que colocam um travesti numa cruz e chamam de Cristo. Pessoas que fazem show para multidões e chamam Jesus de gay. Pessoas que promovem um aborto com 6 meses de gestação. Longanimidade. Paciência. E às vezes, quando a gente vê tudo isso, a gente pensa, bem, uma grande destruição, né? Aos moldes do dilúvio, seria bem apropriado nesse momento. Não é? Por que Deus não manda, na hora que outro dia eu estava assistindo um negócio, até o dia dessa cantora falando que Jesus era gay, a minha cunhada, gente, se eu fosse Deus, eu mandava um fogo, queimava essa mulher. Eu falei, pois é, o problema é se ela se arrepende, você vai morar com ela ainda na glória. Porque Deus está sendo paciente, de repente ela vai se salvar. Paciência de Deus, filho. Paciência de Deus. Quantas vezes você viu pessoas que você fala assim, não, essa aí nunca vai se render. E hoje é um grande ministro do Evangelho. Se Deus não tivesse sido paciente e feito igual a gente, deixa eu mandar uma bola de fogo, que é mais esse circunciso aí. Né? Esse mentiroso. Esse que vai contra a palavra de Deus. Meus irmãos, mas o Senhor não fez com Israel e não vai fazer. Ele é paciente. A paciência de Deus, ela não se limita ao relacionamento. Não. Olha para você ver, assim como o dilúvio foi também retardado, porque o dilúvio foi retardado, irmãos. O dilúvio foi retardado para dar oportunidade para aquelas pessoas. Meus irmãos, você imagina bem a construção daquela arca, 120 anos. Arrependam-se, gente, vai ser destruída, arrepende. Lento, tardio. Lento, 120 anos, sem esperar que as pessoas ali se movessem os corações. Mas o que acontece? Um povo rebelde, obstinado. E não está diferente hoje não, meus irmãos. A palavra tem sido pregada. Deus tem usado, inclusive, até padres para falar. E tem falado aí, o povo tem que arrepender. Tem que se voltar para Cristo. A palavra tem sido pregada. Mas a obstinação. Mas nós estamos ainda vendo a paciência de Deus. Ao falar do dia vindouro, quando tudo será aniquilado, Pedro também afirma que a segunda vida de Cristo tem sido retardada por causa de quê? Por causa da paciência de Deus. Deus tem sido paciente, meus irmãos. Você tem percebido a paciência de Deus na sua vida? Mas nós queremos muitas vezes retardar a vinda de Cristo para que a gente termine as nossas conquistas aqui, né? Façamos as nossas coisas aqui, para nós podermos usufruir das nossas coisas, mas o interesse de Deus é salvar, Ele retarda para salvar. O imenso amor, o imenso amor. Enquanto a gente está preocupado em cuidar das nossas coisas, né? E às vezes o Maranata fica assim, mas agora não, né? Agora não, ainda tem tanta coisa para fazer, né? Por exemplo, eu nem conheci a neve ainda, eu quero ir ver a neve, né? Quero ver a neve, né? Quero comer uma lagosta de 50 centímetros, né? Mas acontece o seguinte, que Deus tem retardado, tem sido paciente para conosco, para que nós possamos pregar a palavra, ministrar a palavra, sermos luz para esse mundo, para que as pessoas não se percam e alcancem a salvação. Amor de Deus, esse amor que não é egoísta. Amém? Jesus, inclusive, ele demonstra a sua longanimidade para com Pedro e nos ensina também.
quando Pedro indaga a ele, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos irmãos, aquele irmão que vai contra nós, contra as nossas vidas, né, que peca contra nós. Quantas vezes? Quantas vezes? Jesus, ele mostra a sua natureza persistente, inflexível de amor. A paciência de Deus é uma das suas perfeições. Isso deve ser um padrão para a nossa vida. Quantas vezes eu devo perdoar? Eu devo perdoar o Fabrício 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes ele precisar. Por quê? Porque eu preciso de ser lenta para irar-se. Eu preciso ter longanimidade. O tempo que quantas vezes a gente perdoa, isso também é prova de paciência. Eu tenho paciência, não, ele vai mudar. Eu tenho paciência, ele vai crescer espiritualmente. Eu tenho paciência porque ele vai ser amadurecido. Sabe? E a gente não, a pessoa erra com a gente quer chutar o pau da barraca e falar, credo, eu não quero viver com essa pessoa. Mas a longanimidade de Deus nos mostra 70 vezes 7. Por dia, né, pastor? Ainda é por dia, viu, meu irmão? O pastor complementou aqui. Por dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Se o teu irmão pisar no seu calo, como diz o menino da 107, calma, perdoa. Amém? A paciência de Deus, ela é maravilhosa. Sabe? Por toda parte, por todo canto do mundo, as pessoas pecam de peito aberto. As pessoas vão contra Deus. A lei de Deus é desprezada. O próprio Deus é rechaçado. Todo lugar. Todo lugar. As pessoas não estão nem aí. É espantoso Deus não eliminar de vez aquelas pessoas que tão descaradamente os desafiam, né? É espantoso, mas aí a gente vê a longanimidade de Deus. E aí não tem jeito de você estar ouvindo isso e não pensando também nos outros atributos que completam essa perfeição. Olha para você ver com Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes. 3 vezes. Jesus o perdoa. Mas não é, a gente fica muito preso nisso aqui, mas Jesus somente o perdoou exatamente como das outras vezes que Pedro havia deslizado. Oh, meus irmãos, Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus perdoou todos os nossos pecados. E não vem falar comigo que o seu pecado é tão pequenininho, seu pecado é simples, você só fala uma mentirinha de vez em quando. Deus é santo. Deus é santo. Ele é santo. E Ele perdoou todos os meus pecados. Aquilo que eu penso, aquilo que muitas vezes eu sou levada a pensar. Esse tempo eu tenho pedido ao Senhor para purificar a minha mente, o meu coração, porque quando eu começo a ouvir programa político, o meu velho homem começa a querer crescer, sabe como é que é o negócio? Eu falo, Deus, não, Senhor, tem misericórdia, Ele é alvo do seu amor. E como Deus é paciente comigo, tem sido paciente com Ele também. Amém? O que dizer da longanimidade de Deus, que não abandonou aqueles servos que pecaram contra Ele, que desapontaram? Irmãos, o que dizer de Davi, de Moisés, de Salomão, de pastor Glaico, de irmã Zélia, de Marcela, de Guaíra? Ele não nos abandona. Ele continua investindo em nós. Ele continua trazendo o Espírito para nos encher, nos convencer, nos moldar, nos ensinar, nos aperfeiçoar. Não é igual a gente que a pessoa não fez um negocinho, estou desapontado com o Dedé. Que é isso? Se você é filho de Deus, se você é filho do Deus Altíssimo, você tem que agir como Ele.
ser longâmino, paciente. A paciência de Deus é grande demais. Maravilhoso. Deus, ele rega a terra com as águas, com as chuvas, e ninguém é excluído da bondade dele. A água é distribuída indistintamente aos justos e aos injustos, não é assim? Ele age com paciência para com os culpados e até para aqueles que se têm por inocentes, os fiéis, os ímpios, aqueles que lhe dão graças, aqueles que são ingratos. Deus age com paciência. E embora ele tenha o poder para trazer a ira, a vingança, para punir, ele espera com paciência e adia por sua bondade. Adia aquela ira pela sua bondade, para que, se possível, com aquele tempo, o homem se arrependa. Como é bom a gente saber que Deus é lento para irar-se. Espera que nós nos arrependamos. Aquele momento em que o Espírito Santo vem sobre nós e nos mostra como nós temos sido ingratos diante de tão grande amor, de tão grande salvação. Como nós temos sido infiéis diante da fidelidade de Deus. Oh, Senhor, como é maravilhoso nós podemos ver isso. A paciência de Deus para com esse mundo caído, terrível. Cada dia que a gente vê as coisas tão ruins, aí a gente olha e vê a paciência de Deus. Meus irmãos, eu fico vendo, a gente estuda um pouquinho de história e tudo, que a gente vê aquele tempo em que o povo dele, né, no tempo do Holocausto, aquelas coisas, eu fico vendo, aquilo ali é uma coisa que não dá para a gente entender. Aí a gente vai para o atributo de Deus, a gente vê como ele é perfeito. Meus irmãos, que cada um de nós tenha uma vida com longanimidade. Que seja um padrão na nossa vida, como está escrito lá, como Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros. Engraçado, né? Que você vê que tudo, os atributos de Deus, igual nós temos visto aqui a paciência, como que ele insere bem dentro da igreja, como que tem que ser valor da igreja, como que tem que ser valor, padrão de comportamento do cristão. E aí se relaciona a paciência de Deus com o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22, onde diz, mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Irmãos, nós precisamos de sermos sedentos no aprendizado. Sermos imitadores. Sabe? Isso aqui tudo me fez pensar, eu falei assim, gente, muitas vezes eu questiono assim, como que esses homens de Deus, né, conseguiram, né, quantas vezes, se manter, né, firmes naquelas perseguições? Você sabe de uma coisa? Eu creio que eles entenderam realmente os atributos de Deus. Quem era Deus? Quem é Deus? Porque é só assim. Como é que eu vou amar uma pessoa que me trai, que me ofende, que passa a perna em mim, se eu não entender o atributo de Deus? Se eu não entender quem é Deus? Se eu não entender que eu sou a imagem e semelhança dele, que ele espera que eu ande segundo no caminho, que eu ande no caminho, que eu ande realmente segundo a revelação da sua palavra. Como que eu vou entender? Como que eu vou deixar, né, a ira, abandonar a ira e ser paciente com alguém que se rebela, se eu não entender o atributo de Deus? Aquele
povo que só reclamava, só murmurava. Aí eu olho hoje para mim, que também sou tão murmuradora às vezes, e eu vejo como que Deus tem paciência para com a minha vida. Porque, vamos falar a verdade, nós somos os murmuradores de carreira. Está tudo dando certo, mas de repente, nossa, credo, mas que não, isso aqui, né? Também Deus podia ter dado um ok para mim, Deus podia ter falado também, feito para mim isso aqui, já fez na vida de tanta pessoa. E, meu Deus do céu! Você não esqueceu que Deus mandou o filho dele para salvar, não, né? Você não esqueceu isso, não, né? Você não esqueceu que ele foi moído pelas nossas transgressões, não, né? É bom que você não esqueça mesmo, não, irmãos. Na verdade, meus irmãos, quanto mais nós temos a consciência do nosso pecado, quanto mais nós temos a consciência de quanto o nosso pecado ofende a Deus, cada vez que nós examinamos a nós mesmos e vemos como que nós somos lixo, o quanto nós agredimos a Deus, é que nós somos convencidos da paciência de Deus. Como que Ele é longânimo. Como que Ele é paciente. Como Ele tem realmente sido afastado, deixado a ira, deixado exercer a justiça e sido longâmino, tido paciência. Mas eu quero terminar com uma pergunta. Até quando? Até quando, meus irmãos? Até quando? 120 anos construindo a arca. Um dia ela foi fechada e todos foram destruídos. Sodoma e Gomorra, destruída. Deserto, era só 13 dias de caminhada, 40 anos. Mas até quando a paciência de Deus? Até quando nós vamos brincar com a paciência de Deus? Até quando nós vamos negligenciar o poder de Deus de fazer e executar a sua justiça? Pensa nisso, meu irmão. Falar sobre a bondade, sobre a misericórdia, sobre a longanimidade, sobre a fidelidade, sobre o amor, sobre o poder, sobre a graça, sobre a onisciência, é maravilhoso. Mas tem o outro lado, tem a ira, tem a justiça. Até quando? Cria, Senhor, em nós um coração longânimo, um coração paciente, um coração adorador, né? Que nós possamos realmente sermos fiéis, entendendo esses atributos, mas não deixando... Irmão, não compare esse atributo, não compare a paciência de Deus com a minha paciência. Não. Ele é tardio em irar-se. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Santo é o teu nome, Deus. Poderoso